Então eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos ficar em pé mais uma vez, vamos ler no livro de Josué, no capítulo 1, e vamos ler somente um versículo. Para não cansar os irmãos com a leitura, vamos ler apenas um versículo, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os irmãos podem tomar seus lugares. Meus irmãos, não é verdade que todo fracasso do ser humano, ele tenta culpar a Deus? Isso parece uma coisa muito natural no ser humano, né? De se reclamar da vida. Quando ele começa a se reclamar da vida, ele se reclama de Deus, né? Então, às vezes, isso é muito comum, as pessoas ficarem revoltadas contra Deus. Só que o que essas pessoas não sabem é que Deus é a única pessoa, o único ser vivo que é por nós, que pode fazer alguma coisa pela nossa vida. Porque eu digo para você que se o seu pai ou sua mãe não puder lhe ajudar, não puder lhe incentivar, não puder fazer nada por você, ninguém mais vai fazer, né? Quando eu era jovem, eu descobri isso. Eu fiquei muito decepcionado quando eu estava chegando com minha idade na juventude, 18, 19, 20 anos. Eu via que tudo que eu ia fazer era muito difícil. E ninguém fazia nada por nós, ninguém nos ajudava. E eu tinha uma visão do mundo completamente diferente. Eu achava que a gente teria, para a gente conseguir alguma coisa na vida, teria que alguém nos ajudar. Mas não era bem assim. Não era bem assim. As coisas realmente se complicaram para mim. Não é à toa que quando eu morava em Brasília, né, no Novo Gama, ali no Distrito Federal, que eu tive um encontro com Deus maravilhoso, eu saí correndo na rua, né? Era uma igrejinha pequena, e ali Deus falou em profecia com alguém ali, e eu fiquei maravilhado com aquilo que Deus me disse naquela noite. E aí eu saí lá na rua, era uma noite de luar muito bonita, aquela lua bonita no céu, aquela noite bem com o céu cheio de estrelas. Eu olhava, era tarde da noite, eu olhava para um lado e para outro e não via ninguém, e eu corria e pulava na rua, e no meu coração dizia assim: eu não estou sozinho, agora não estou sozinho, agora eu não estou sozinho. Sabe, lá em Brasília sempre tinha muitas construções, né? Sabe, quando as casas estão construídas, não coloca esses montes de areia, de tijolo? Pois eu fazia carreira e saía pulando aqueles montes de tijolo, e olhava para o céu e dizia assim: eu não estou sozinho. Então é isso que a gente tem que ver, que se alguém é por nós, se temos que ter a ajuda de alguém na nossa vida, é Deus. Quem mais vai fazer alguma coisa por nós? Porque, irmãos, quando essa palavra que nós lemos aqui, se você pegar essa fala de Deus com Josué, ele diz 3 vezes para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. A segunda vez ele diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E na terceira vez ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes o Senhor diz isso para Josué. Agora, por que Deus está dizendo isso? Irmãos, porque Josué estava desanimado, caído. Aqui ele começa dizendo, Deus chega para Josué e diz assim: Moisés, o meu servo, é morto. Moisés morreu. E Moisés tinha morrido, e o povo de Deus ainda estava ali de luto, né? Porque lá se foi o grande líder que eles tinham. Agora eles estavam meio que
sem saber o que iam fazer agora, mas Deus chegou para Josué e disse assim: você vai ficar aí chorando assim? Irmãos, o que você deve fazer? Por mais que você viva essa vida de uma forma vitoriosa, e você sabe que a gente descobre o que é as coisas quando elas são verdade, quando elas são confirmadas por Deus, né? Quando isso é da visão de Deus. Você sabe que quando a gente diz, eu botei o título dessa mensagem, que só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Tem uma música de um cantor americano chamado Billy Paul, que a tradução dessa música é muito bonita, né? E ela é uma realidade na vida de todo ser humano, que você precisa, se você quiser vencer, você é que tem que lutar. As pessoas não vão ajudar você. Você não pode ficar esperando que alguém venha te ajudar a você vencer. Você tem que vencer, é você que tem que fazer. Isso é uma luta constante. Acontece que no mundo as pessoas encaram isso como uma luta pela sobrevivência, né? Uma luta apenas pelo pão de cada dia, uma luta por uma coisa que é passageira. Mas nós, os crentes, temos que ter essa consciência conosco, que a nossa vida é uma luta constante, que nós devemos viver vencendo, mas nós só seremos vitoriosos quando sairmos daqui para a eternidade, e aí sim nós teremos conseguido a nossa verdadeira vitória. Não é essa vitória que se busca, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Num jogo de basquetebol, num jogo de futebol, ou numa luta de boxe. Isso não vale nada. Isso não vale nada, porque o que eu vinha pensando hoje comigo? Hoje, caminhando na rua, eu vinha pensando assim: por que alguém, para ganhar, o outro tem que perder? Porque na vida é assim, não é? Ali, na verdade, tudo passa de ilusão, tudo não passa de ilusão, porque as pessoas ficam perdendo o tempo delas assistindo Copa do Mundo, assistindo Olimpíadas, mas ali todos são perdedores. Porque veja bem, para que uma pessoa ganhe uma medalha de ouro, tem que derrotar um monte deles, quer dizer, um monte dali. Aquele que venceu uma luta hoje, amanhã ele vai perder para outro, e o outro que ganhou vai perder para outro, até que sobre apenas um vencedor. Quer dizer, muitos têm, a maioria que tem que perder para um só receber o prêmio. De maneira que aquela alegria deles é passageira. A alegria da vitória de hoje é o choro de amanhã. Quem venceu hoje uma competição, amanhã tem que continuar nessa competição e vai chorar. Então a alegria de hoje é o choro de amanhã. O mais interessante da vida, como eu acabei de dizer para os irmãos, é que as pessoas não valorizam aquilo que mais tem valor. Quer dizer, sua própria vida, a própria religião, né? A nossa fé em Deus. Porque isso, meus irmãos, ninguém precisa perder, ninguém precisa chorar. Só um pode perder, deve perder e vai perder. É Satanás, é o diabo, é o nosso inimigo. Esse sim tem que ser derrotado, e é ele o nosso maior adversário, e é por isso que é ele que nós temos que vencer. Então o povo de Deus tem que ser vitorioso, e ninguém precisa perder nada. Quem tem que perder são os inimigos de Deus. Quem tem que perder é Satanás. Quem tem que ser derrotado é ele, não você. Você não tem que estar chorando. Então, vocês nunca baixem a guarda. Um servo de Deus nunca pode baixar a guarda. Não é uma alegria. Não se iluda com a alegria de hoje. Não se iluda com a vitória de hoje. Porque a nossa vitória, a nossa luta só termina quando a gente tombar dessa vida para ir para a vida eterna. Então, porque nesse mundo, meus irmãos, todos nós sempre vamos sofrer essas consequências. Veja que Josué foi abalado pela morte de Moisés. Irmãos, eu não gosto de falar dessas coisas, né? Mas olha só, como é que se é derrotado na vida?
Quando o Senhor chega para Josué e diz assim: Josué, levante-se daí. O que você tem? Você está chorando, Moisés está morto, mas e daí? Agora você precisa continuar. Irmãos, claro que eu repito, não gosto de falar dessas coisas. A morte é o pior golpe que um ser humano pode enfrentar na vida dele, né? A morte de um parente, a morte de um amigo, a morte de alguém que você ama muito. E o que nós vamos fazer quando isso acontecer? Isso é tão triste, né? Falar sobre essas coisas, porque todos nós teremos um dia, qualquer momento que enfrentar isso. A morte do pai, da mãe, do filho, do tio, do irmão. Um dia nós temos que enfrentar isso. E quem se prepara para isso? Ninguém se prepara, porque ninguém quer essas coisas. É nesse momento que a fé em Deus, que a nossa religião, que a nossa crença na vida eterna, que a nossa crença na vida após a morte, que nos dá força. Porque se isso acontece para uma pessoa que não tem essa confiança e essa fé em Deus, não tem esse apego, não tem essa esperança, ele se acaba. Ele morre. Quando alguém que ele muito ama morre, ele morre junto. Mas aí, Deus diz assim para Josué: levanta-te, te anima, anime-se. Quem tem que se animar é você. Quem tem que se ajudar é você. Agora, Deus está com você. Ele vai te ajudar, mas você precisa se ajudar. Você precisa ser ajudado. E aí, ele cai nesse desânimo, né? Nesse desânimo por causa da morte de Moisés. Ele diz assim: esforça-te, tem muito bom ânimo. Não te mandei eu, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, ele diz assim, ele diz no versículo 7, aí eu vou ler isso para os irmãos, porque eu quero entrar no outro assunto aqui. Diz assim, ó: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quer dizer, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Por quê? Por que a gente tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Por que a gente tem que meditar na Bíblia Sagrada? Por que a gente tem que fazer disso a prioridade da nossa vida? Se uma pessoa que faz da palavra de Deus, da vida com Deus, da comunhão com Deus, que faz da sua fé a coisa mais importante da vida, ele ainda pode se encontrar numa situação dessa, de desânimo, o que dirá os outros? O que dirá aqueles que desprezam isso? O que dirá aqueles que vivem numa vida de mentira, de ilusão? O que dirá aqueles que vivem focados em coisas erradas, que hoje é uma coisa, amanhã não é nada? Mas aqueles que fazem isso, ele diz assim, olha: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aqui está o segredo, meus irmãos, de ser bem sucedido na vida. Na vida quer dizer, enquanto nós estamos vivendo, ser bem sucedido é simplesmente poder viver, poder passar por esta vida, se levantando, lutando. Não seja, quantas pessoas, esse monte de gente que você encontra na vida, pessoas que se entregam às drogas, pessoas que se entregam à bebida, pessoas que se entregam, meus irmãos, a todo tipo de coisa na vida, porque ele perde simplesmente o prazer pela vida. Não tem alguém que chega lá e diz assim: levanta-te que eu te ajudo, esforça-te que eu te ajudo. Não tem quem diga para eles. Eu já ouvi casos de pessoas que abandonaram esses andarilhos que andam pelo mundo. Tem pessoas que vivem andando. Eu já ouvi testemunho de homens que simplesmente um dia perguntaram: como é que você vive assim no mundo, andando pelo mundo, sem casa, sem nada, você não tem família? Eles: tenho.
Simplesmente um dia eu desisti da vida e saí a caminhar pelo mundo, saí caminhando, sem rumo, sem direção, dormindo na rua, dormindo debaixo de ponte, dormindo daqui, dormindo dali, e nunca mais voltei para casa. Acabou a história. É uma pessoa que foi derrotada, não é? Quer dizer, ela se deixou vencer. A Bíblia diz, meus irmãos, se isso não fosse importante, viver vencendo, ser vitorioso, se isso não fosse importante, a Bíblia não dizia, ela termina lá no livro de Apocalipse, diz assim: ao que vencer, quem vencer herdará todas as coisas, quem vencer será chamado meu filho, quem vencer eu serei o seu Deus. Não, meus irmãos, não existe promessas na Bíblia para os derrotados, não existe promessa na Bíblia para os fracassados, não existe promessa na Bíblia para aqueles que desistem de viver. Porque quando essas pessoas fazem assim, é porque elas fazem suas escolhas erradas, porque fazem escolhas erradas. Não, quem sabe, e muitas vezes nós ouvimos aqui testemunhos, né? Ouvimos muitas vezes o nosso irmão Celso, ele sempre fala também dessas coisas aí. Veja que nada veio de mão beijada, nada veio de graça. Veio com choro, veio com lágrimas, veio com dificuldade, veio com perseverança. Então, isso, meus irmãos, é uma prova de que tudo tem dificuldade. Às vezes eu falo aqui, eu falo para os crentes, claro, porque para uma pessoa que não tem fé em Deus, o que se vai dizer para uma pessoa que não tem fé em Deus? O que eu vou dizer para uma pessoa que não acredita em Deus? O que eu vou dizer para uma pessoa que não acredita nas Escrituras Sagradas? O que eu vou dizer? Eu vou dizer assim: o seu futuro, o seu destino é a perdição, o seu destino é o choro, o seu destino é a tristeza, o seu destino é a solidão, o seu destino é ser banido da presença de Deus. Porque para o Senhor não existe incrédulo, para o Senhor não existe ateu, existem pessoas que não querem se submeter a Deus. Mas para os crentes, meus irmãos, eu digo, você precisa entender que a vitória tem que ser sua, você tem que mostrar o seu mérito, e que o inimigo vem para tirar tuas forças. Se o crente que não ora, que não lê a Bíblia, ele não entende isso. Se você quiser saber o que é a batalha da vida cristã, leia o livro de Esdras, leia o livro de Neemias. Você vê que aquele povo, esse povo de Israel que está lá agora, sentado naquele lugar, essa potência militar que é o povo de Israel, essa potência financeira, né, que é Israel, eles estão lá, meus irmãos, porque abaixo de muita luta. Não é fácil viver rodeado de inimigos, de dia e de noite, querendo destruir, jurando a sua morte e a sua destruição. Esse povo é esse mesmo povo de Deus, que Deus está dizendo assim: não te mandei eu, vai, seja que eu sou contigo, eu sou com você, e se Deus está conosco, o que nada mais nos interessa. Mas lá, você vê que quando o povo de Deus voltou do cativeiro, com Esdras primeiro, eles chegaram na terra deles lá, que estava tudo arrasado, e eles meio sem saber o que fazer, eles precisavam de um lugar para se estabelecer, eles precisavam de uma casa para morar, eles precisavam de campo para plantar, eles precisavam de um lugar para se estabelecer com sua família, para ter um nome, para preservar a sua nação. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi um altar. Nós vamos construir nossa cidade, nós vamos construir nossas casas, nós vamos reerguer a nossa nação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir o altar de Deus que está quebrado. E foi a primeira coisa que eles fizeram. Chegaram ali, a céu aberto, se juntaram e colocaram um altar, e ofereceram sacrifícios a Deus, e invocaram o nome do Senhor, e oraram, e buscaram a Deus, e os inimigos em volta estremeceram, porque esse é o primeiro lugar. Em primeiro lugar nós temos que ter Deus. Josué aqui não tinha ninguém. Por que aquelas pessoas,
para ele, porque estavam todos arrasados, todos estavam magoados, todos estavam caídos, todos estavam desanimados, porque o grande líder dele tinha morrido. Mas nada era para sempre. Então, se Josué ficasse esperando que alguém fosse fazer alguma coisa para ele, não. O que nós vamos fazer agora? Não vamos fazer mais nada. Cada um de vocês procure o rumo que vocês quiserem, porque eu não sei fazer o que eu vou fazer da minha vida. Como eu vou dizer para vocês o que fazer? Então cada um vá para a sua casa, faça o que vocês quiserem, eu também vou embora. Era assim que Josué poderia ter feito. Mas Deus faz a diferença. Deus estava ali e disse: levanta-te, Josué, é com você agora. Você era servo de Moisés, você estava lá junto com ele, agora é com você. Levanta-te, porque tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a eles, que eu prometi a seus pais. Você vai. Não é porque Deus está conosco que a gente não enfrenta dificuldade. Não é porque Deus está conosco que tudo vai assim às mil maravilhas de vento em popa. Não, não é assim. E quando os inimigos dele que viram que eles fizeram o altar, aí eles começaram a começar o templo. Então se levantaram os inimigos e disseram assim: que fazem esses fracos judeus? O que esses fracos judeus estão fazendo? O que eles estão pensando? Eles vão construir? Eles vão crescer? Eles vão prosperar? Assim que as pessoas fazem, meus irmãos. Quem é que está interessado no seu bem? Me diga. Você sabe que cada um corre para cuidar da sua própria vida. Cada um no mundo está cuidando dos seus próprios negócios, não é assim? Os governantes da terra, os tribunos do mundo, os prefeitos, os governadores, os presidentes, os reis, as rainhas, os governadores, eles estão preocupados, meus irmãos, em salvar a vida das pessoas. Eles estão preocupados em dar comida para os outros. Eles estão ali cuidando da vida deles mesmos, cuidando em dominar. Eles estão ali, meus irmãos, alimentados pela ganância. Eles estão ali alimentados pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro. Eles querem dominar. Não querem saber de nada. Não quer saber quem está morrendo na guerra. Não quer saber quem está morrendo de fome. Eles querem o domínio sobre todas as coisas. Quem é que está preocupado com o pobre? Quem é que está preocupado com aquela pessoa que não tem nada na vida? Quem é que está preocupado com aquelas pessoas que andam de nação em nação procurando um lugar para ficar e estão nos campos de refugiado, sem lugar para dormir, sem lugar para ir no banheiro, sem lugar para comer, sem nada, e ali as crianças nascem e morrem naquele lugar sem saber o que é um lar e nem o que é uma pátria. Então, meus irmãos, o que os governantes do mundo estão fazendo? Agora pergunte, o que é que Deus está fazendo? Deus está cuidando dos seus próprios negócios. Deus está cuidando daquilo que lhe pertence. A terra pertence a Deus, as almas são de Deus, o povo é de Deus. E quando nós nos juntamos com Ele, nós estamos lutando por algo realmente que tem valor, uma coisa que não pode acabar, porque Deus é imortal, é invisível, e Ele prevalecerá. O seu poder, o seu trono, o seu domínio será sobre todas as coisas. Quem pode se preocupar muitas vezes com o povo são nós mesmos, as pessoas movidas por religião, pela sua fé. São as ONGs, são as associações, são as pessoas do mundo que se preocupam. Sabe por quê? Porque nelas existe a fé, porque nelas existe uma religião. As pessoas religiosas, elas sabem fazer o bem, elas procuram fazer o bem. Agora, o que é o mundo? Deus está cuidando. Você não acha um privilégio está trabalhando para Jesus, está junto com Deus salvando a humanidade, está a serviço do Rei? Nós somos embaixadores de Jesus Cristo nesse mundo de trevas. A vitória está conosco, a vitória está com aquele que está com Jesus Cristo. O que vão fazer esses fracos judeus? Vamos deixar ele construir? Não, não vamos. E eles enfrentaram luta e foram lá, e a Bíblia diz que o povo da terra desanimava as mãos deles.
né, tirando, impediram a força de braço que eles não levassem adiante. Fizeram isso na construção do templo, fizeram isso na construção dos muros, impedindo, desanimando, tornando as coisas muito difíceis, tanto para Esdras como para Neemias, tanto na construção do templo, como na construção dos muros da cidade. E aquela oposição diabólica, aquela oposição satânica, se tornou tão ferrenha, se tornou tão feroz, que eles largaram tudo e disseram: não é tempo de construir essas coisas, Deus não está conosco, vamos largar de mão. E por 2 ou 3 vezes eles abandonaram a obra, e disseram: por quê? Porque é tão difícil, que eu acho que não é da vontade de Deus. Foi o que eles falaram. Eles viram tanta dificuldade que disseram: não, acho que não é tempo de fazer a obra de Deus. Foi aí onde eu digo que faz toda a diferença quando o Senhor está conosco. E aí Deus chega e levanta profetas e diz assim: por que vocês pararam? Por que vocês pararam? Porque está difícil. E quem prometeu para você que seria fácil? Não é? Está difícil? Levante-se. Eu não mandei? Você não está fazendo comigo? Por que você acha que eles vão parar? Eles podem pelejar contra você, mas eles não vão prevalecer. Eles vão criar dificuldade, mas eles não vão prevalecer. Por quê? Porque eu sou com vocês. Porque sou eu que estou mandando. E aí levanta o ânimo de Josué. Qualquer um de nós, meus irmãos, qualquer crente, nesse mundo você vai ter muitos momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos de paz, mas a luta vai ser constante, não espere nada de ninguém. E aí, mas quem tem Jesus tem tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos a Cristo, então, meus irmãos, se nós não vencemos, o que vai acontecer com a gente? Deus vai dizer assim: meu servo, não tem problema, você foi derrotado, né? Mas é assim mesmo. Não, derrotado não entra aqui. Aqui é lugar para vencedor. O que vencer será coroado. O que vencer será o meu filho. O que vencer herdará todas as coisas. Mas eu perdi. Você perdeu por quê? Por que você perdeu? Por que você foi derrotado? Por que você se desanimou? Por que você voltou atrás? Não é assim que a palavra de Deus diz? Que o Senhor, que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem se desanima. Deus não tem prazer em quem lança as coisas fora e diz assim: eu não quero mais. Deus não tem prazer nisso, sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Ele pode, se Ele está conosco. Amém. Quem sabe um dia você não vai ouvir uma história de alguém que quando sai 5 pessoas da igreja, ele vai lá e compra 10 cadeiras. Um dia você vai ouvir uma história assim. Porque confia em Deus, porque tem fé em Deus. Porque você diz assim: eu li uma postagem muito bacana de uma irmã que eu sigo ela. E ali ela estava dizendo assim: a gente só pode se preocupar com Deus. A gente tem que cuidar da nossa própria vida. Da nossa própria vida e da nossa comunhão com Deus. Porque tudo que você faz não dá resultado. Tudo que você faz. Eu não consigo... era muita coisa, né? Eu não guardei quase nada. Mas eu sei do que ela falava. Se você não trabalha é porque você não é do trabalho. Se você trabalha muito é porque você é ganancioso. Se você faz uma coisa é porque você é assim. Se você fala direito é porque você é exibido. Se você não fala é porque você é um mal educado. Quer dizer, as pessoas nunca estão procurando coisa boa em você. Sempre estão procurando uma maneira de te derrubar,
de te botar para baixo, de te tirar você do seu foco. E agora eu entendo por que Deus não se importa, que Deus quer os vencedores, que Deus pega no exército e diz assim, ó, volta os covardes, pode voltar. Os que têm compromisso com outra coisa, pode voltar. Por quê? É uma questão de interesse nosso. Se Deus pode nos dar a vitória, por que desprezamos as coisas que Ele nos dá? Por que desprezamos a ajuda dEle? Não é? A ajuda do Senhor. Então, irmãos, você vai sim, algum dia se sentir desanimado? Vai. Mas se Deus está contigo, Ele vai dizer assim, levanta-te. Levanta-te. Ele fez isso com Elias, não fez? Elias queria morrer, não, você não vai morrer, levante-se, vamos lá, vamos tocar para frente. Não existe nada maior, nem melhor para a gente pensar, do que pensar na vida eterna. Essa é a nossa vitória. Agora, aqueles que pensam que a vitória que eles querem de Deus é só vitória carnal, querem dinheiro, querem adúlteros e adúlteras, porque vocês pedem coisas para gastar com o mundo, vocês estão traindo a Deus, vocês querem coisa para gastar nos vossos deleites, não é? Porque vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque você quer coisa para gastar nos seus deleites. Você quer riqueza, você quer fama, você quer coisa, você quer o mundo. Porque se você quisesse Jesus, você teria comunhão com Ele, você leria a palavra de Deus de dia e de noite, medita nela de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. E tudo, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se o nosso foco fosse a palavra de Deus, seríamos bem sucedidos. Se a vitória verdadeira está em ler e meditar a palavra de Deus de dia e de noite, orar de dia e de noite. Mais vale um dia na tua casa do que em outra parte 1000. Para quem serve isso hoje em dia? Eu preferia estar na porta da casa do meu Deus a estar no templo da iniquidade. Para quem serve isso hoje em dia? Isso tem um efeito contrário. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quem serve isso hoje em dia? Para os crentes de hoje, não. É bem o contrário. Eu me entristeci, me angustiei, me aborreci quando alguém me chamou para ir. Vamos na casa do Senhor? Ah, de novo não. E umas criaturas dessas querem ser bem-sucedidas. Umas criaturas dessas querem andar com Jesus. Vai na igreja uma vez por mês, porque ela prefere estar 1000 dias. Ela prefere estar um dia na casa, no mundo, do que vir um dia na igreja. O que querem da vida? Oh Deus, oh Jesus amado, do que se queixa o homem ainda? Do que se queixa o homem ainda? Queixe-se cada um dos seus pecados. Deus está cuidando dos seus negócios. Jesus Cristo, com 12 aninhos de idade, diz assim: vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Ele sabia o que era o negócio de Deus. O negócio do Senhor é essa: arrependa-se, ou eu vou tirar de você aquilo que você tem. Arrependa-se, porque eu estou disposto a te perdoar. E como o Criador dará um destino eterno a todas as coisas. E você que está aqui nesta noite é um abençoado, é um privilegiado, porque você sabe o quanto vale estar um dia na casa do Senhor. Um dia aqui vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Quantas vezes uma pessoa sai da igreja e chega aqui atribulado, triste, angustiado, só o fato de ter vindo aqui, a mente dele já vai mais leve, sai com a graça de Deus, pensando coisas boas, não é? Deus exige de nós a vitória, sabe por quê? Porque a vitória quem dá é Ele. Deus exige que você vença.
Deus exige que você vença. Por quê? Porque ele não pode ser derrotado por ninguém, quem vai dar a vitória é ele. Então por que você não vence? Porque você não quer. Porque você não quer. E se alguém não quer, o que se pode fazer, né? Então Deus está dizendo: tenha bom ânimo, se anime, as dificuldades virão, mas segue adiante. Tudo na vida passa. E nosso foco é a salvação, nosso foco é a vida eterna, nosso foco é a redenção. Nós firmamos os olhos naquilo que permanece para sempre, que é a vida eterna, é o mundo de Deus. Aqui tudo passa. Engraçado, né? A gente ia olhando aquela música que eu me referi, do Billy Paul, né? Ela é um tema, se não me engano, de um filme também chamado Rock, o Lutador. A gente fica pensando, tá ali, um homem chega lá esmurrando o outro, né? Dando soco no outro, é um vencedor. Então, um é vencedor, o outro é derrotado, né? Só que a coroa não dura para sempre, né? Depois vem um outro mais forte do que ele, derrota ele também, ele experimenta o que é a derrota. Você não precisa ser derrotado nunca. Você é um vencedor, vencedor para sempre. Vencedor com Jesus Cristo, como diz aquela hino que nós cantamos aqui, né? Vencedor para sempre, livre eu hei de ser. Então nós venceremos Jesus, nós venceremos com Jesus e venceremos para sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por terem vindo.